Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com Marcelo César sobre o livro Acerto de Contas. Mas antes de nós retomarmos essa conversa com o Marcelo, gostaríamos de agradecer você, de demonstrar nossa gratidão pela ajuda que você nos concede, se associando ao Clube Amigos da Boa Nova, para que nós possamos levar essa mensagem, esse reviver dos ensinamentos de Jesus a lugares mais distantes, a pessoas que não têm como nós a possibilidade do esclarecimento, do consolo, da orientação. E para você que ainda não se associou e tem a disposição de nos ajudar e que quer ajudar de alguma forma, você pode se associar. 0800 12 18 38 é o telefone do Clube Amigos da Boa Nova. Você vai colaborar para que o mundo se faça um pouco melhor. 0800 12 18 38. Nós agradecemos muito a sua colaboração. Bom, Marcelo, acho que a gente pode contar um pouquinho assim do começo dessa história para deixar o nosso telespectador com água na boca, né? Pode? Tá, poder, claro, acho que não tem problema algum. Você só não vai ter, como é que se diz hoje, é spoiler. Nós não vamos dar spoiler, quer dizer, nós não vamos contar o final da história. Mas assim, de uns anos para cá, eu sempre tenho escrito livros mais atuais. Os nossos livros têm sido mais atuais, se passam nos dias atuais. E quando quando eu comecei a escrever Acerto de Contas, a história começa na década de 50. E aí eu disse, nossa, mas aí nós estamos voltando, né, no tempo, nós vamos contar uma história antiga, então às vezes é de alguém que já desencarnou, então também acontece muito isso. Mas não, o que eu percebi depois, que eu aprendi ao ler o livro, é porque eles queriam tratar um dos pontos principais desse livro, é falar sobre o preconceito, sobre o preconceito racial. E aí eu tenho uma personagem, né, extremamente racista, mas a maneira como ela é colocada na história, se nós fôssemos, né, trazer, se a história se passasse nos dias de hoje, assim, os diálogos dela não poderiam passar, não poderiam existir. Então, assim, né, a maneira como ela trata as pessoas, né, então essa relação, tanto que até a própria editora depois veio para mim, porque eles têm essa de olhar, né, as histórias, ver as passagens direitinho e tudo mais, o que é legal, o que não é, às vezes, para o público. E aí que hoje, por exemplo, não se fala mais hoje, não se fala em raça, né, hoje, e eu também sempre fui contra falar, mas a gente sempre adotou falar sobre raça, né, raça negra, né, raça ariana, e hoje a gente fala em etnia, hoje não se fala mais raça, até, né, já passamos por isso, graças a Deus, mas numa história se passando nos anos 50, que vai até os anos 80, a gente tem que colocar como se falava na época. Então, ele acaba abordando muito, né, a questão do amor, né, incondicional, e acaba mostrando justamente essa bobagem tão grande, quer dizer, não bobagem no sentido que eu falo que assim que nós jamais devemos ter preconceito em relação a preconceito contra nada e principalmente contra um outro ser humano. Porque na verdade, se a gente demonstrar esse sentimento, né, de preconceito, você está demonstrando contra si próprio, porque você faz parte da natureza. Ele é um seu igual, né? Ele é Somos seu irmão, iguais. né? Então... É isso que eu falo, porque assim, nós estamos já chegando na década de 20 do século 21. Olha quanto tempo que já se passou. Daqui a pouco os livros de Kardec vão fazer 200 anos. Não falta muito para isso. Então, o que acontece? Ainda nós temos esse problema, quer dizer, as pessoas ainda se olham, né, se medem por questões de cor de pele, né, por orientação sexual. Então, assim, não consegue ainda a gente... acho que esse vai ser o próximo passo da humanidade, né? De eu olhar você e você olhar a mim como dois seres humanos. Não é um homem e uma mulher, não é com diferenças assim, aqui e ali. Não, são duas pessoas que estão aqui no mundo para tentar evoluir. Até porque nós, ora estamos numa condição, ora noutra, né? Exatamente, ainda mais para nós que acreditamos nisso, no Espiritismo, né? Então, assim, gente, vocês têm que perceber que, assim, a gente nasce e morre muitas vezes. Então, assim, os corpos são muitos que a gente vai ter, que você vai ter, que eu vou ter. Então, assim, a gente nasce de várias formas. Então, o respeito é imperioso. E nesse livro a gente mostra que o respeito é necessário. Então foi como um grito de alerta que veio, sabe, do mundo espiritual.
Porque se lá tinha um preconceito muito, muito claro, hoje ele não é tão claro, mas ele ainda existe. Né? Ele é velado. É velado. Então, eles quiseram colocar a história lá atrás, que a gente podia falar mais abertamente sobre o preconceito, e aí, de repente, aí tem toda a mensagem espiritual de mostrar sobre, né, sobre mesmo o que é preconceito. É, porque é um personagem que tem isso, mas os outros todos não têm, né? Então os outros todos Não. combatem esse preconceito, né? Que é Aí nos interessante. outros aí são, os meus livros eles sempre têm muitos personagens. Isso, Eu nunca tenho 2, 3 personagens como alguns autores espíritas costumam ter. O meu sempre acaba tendo 16, 20 personagens. É, você tem que de vez em quando voltar um pouquinho lá para falar, deixa eu ver bem, esse aqui, quem é esse mesmo na história, né? Mas é interessante, e até porque também, eu acho que o começo do livro mostra um pouco que também ainda existe isso, o egoísmo de você achar que o outro lhe pertence, ou o outro deve alguma coisa a você, ou você quer tirar alguma coisa do outro. No caso, Olavo e Sílvia, né? Eu entendo que ele gostava dela, mas ele queria ter as duas coisas, né? A condição... Eu acho que isso também não deixa de ser atual, de você querer ter tudo. Isso. Né? Eu quero ter tudo. Eu quero ter o dinheiro... Eu quero ter o seu amor, mas Isso. eu também quero ter o seu dinheiro, eu também Isso. quero me dar bem, eu quero poder também, de repente, se eu quiser trair, eu também vou trair, Isso. mas eu posso tudo e você não pode muita coisa, não. Então, eu achei, assim, isso que eu achei interessante na história, porque você mostra a ação e depois você mostra a consequência. Isso mesmo. Isso é interessante, né? Para as pessoas perceberem que existe. Porque a gente vê a ação. E quando a gente vê alguém de sucesso, que aparentemente tem tudo, a gente só vê o que ele tem, mas a gente não vê por trás... Todo o caminho todo que o foi caminho que feito ele para galgar, né? Isso. Todos esses degraus aí que levaram a pessoa a chegar lá no topo e fazer por si, né? Ao contrário, aquele que sofre, você vê, nossa, mas essa pessoa é tão boa e sofre, por quê? Você também não sabe a história dela, né? Por que ela está passando por aquela situação. Não que ela seja uma pessoa que mereça o sofrimento, mas tudo são ações que... A ação acaba levando, né? Isso. A ação acaba levando você para o caminho do sofrimento, a tua própria ação. Isso. O meu sucesso é decorrência da minha ação, mas o meu sofrimento também é decorrência da minha ação. É isso mesmo. E o livro mostra justamente isso. Pelo Olavo, pela Sílvia, pela Soraya, pelo Maurício, pela Raquel, que como nós podemos mudar quando a gente tem vontade de mudar. Ah, sim. Né? Nem que seja pela dor, mas Não. você pode aproveitar. A né? qualquer momento a gente pode mudar agora. Agora. Já foi mais um bloco, Marcelo. Nós vamos a mais um intervalo e já voltamos.